na pandemia, assim, 2021, e por um acaso nossos trabalhos estavam um do lado do outro. Acaso não, né? Mas tinha essa relação. E os dois falavam sobre o mesmo tema, os dois indagando o que é esse Brasil, o que é esse território, o que está acontecendo. Enfim, então estou muito contente de estar aqui. Antes de tudo, essa frase só está escrita em inglês porque é uma música. Acho importante também fazer essa observação. É uma música do The Clash. Enquanto eu estou pintando, eu escuto sempre as mesmas músicas. É meio uma rotina assim de trabalho. E aí eu estava escutando essa música do The Clash e aí tinha um momento que ele falava No Man's Land. Eu falei, nossa, isso é muito Antônio Dias, né? Então, fiquei pensando nisso, né? O que é esse território? O que é esse lugar de ninguém, né? Essa terra de ninguém? E no meu trabalho eu venho abordando as questões entre as relações entre imagem e território, se a imagem é um território, se o território é uma imagem, o que é um território, o que é uma imagem, como essas coisas se constroem. Então essa pintura me veio um pouco desse momento, assim. E acho que essas bordas em branco também são meio irregulares, em alguns momentos elas são meio frágeis. Acho que isso também me fez pensar, né, que dá para passar, né? O território ele não é fechado em si. O território pode ser feito de linhas imaginárias, né? Assim como a pintura, assim como a imagem. Então, esse trabalho ele veio um pouco nesse contexto, assim. E acho que também essas manchas de tinta que vão se fazendo, essas camadas que vão meio se sobrepondo, acho que também isso para mim tem essa ideia de território, né, que só se constrói com movimento. Então, esse trabalho ele é um pouco sobre isso. Assim. E aí, junto desse trabalho que se chama Movimento Perpétuo no Espaço Escondido por Intervalos Alinhados, ele é um registro de um vídeo, uma performance que eu fiz, também participando junto com a Maria no Ateliê 397. E eu estava nessa investigação do que era o território, esse trabalho anterior a esse. Esse aqui também foi meu TCC, foi quando eu comecei a pensar essa questão, essa relação entre imagem e território. E, bom, uma das formas de se pensar território é pela geografia. Então eu fui estudar um pouco de topografia, dessas curvas de nível, e aí eu vi que existe, na verdade, uma forma bem escolar de entender como que é essa construção de um estudo topográfico, que é fazendo esses desenhos na mão, porque depois, quando a gente abre, a gente vê o plano. Então, como se a montanha fosse um punho cerrado, né? E aí eu fiquei com isso na cabeça e pensando nesses movimentos que, enfim, é infinito, né? A gente consegue traçar essas linhas no corpo todo, né? Mesmo que tenha alguns espaços do corpo que a gente não vai enxergar, né? E acho que o território também é isso, né? A gente sabe que ele existe, às vezes a gente só não consegue enxergar os contornos, né? Então, esses trabalhos, eles vieram um pouco dessas inquietações, assim, do que é imagem, o que é território, como a gente pode também se apropriar do território. Será que o corpo também ele é um corpo de território, né? E aí, o último trabalho, aí eu já começo a trabalhar com as imagens de arame farpado, também pensando nessa relação, nessa relação do que é um território físico, né? Então, o que é um arame farpado? Ele pode ser esse lugar que, ao invés de ficar dentro, a gente consegue ficar fora. Eu acho que tem essa ambiguidade, né? Seja bem-vindo, mas deu fora. Tem essa relação. E esse trabalho chama Rascunho Formas de Poder, porque também me interessa pensar o que é poder, né? O poder enquanto ato de agenciar algo, mas também o poder, né? E a história do farpado, ele dá um pouco esse tom, né? Pensando, você pode construir algo com aquilo, você pode barrar uma pessoa, você também tem o poder, né? E aí também o giz tem um pouco desse lugar de uma forma que pode ser dissolvida, né? Então é ali uma imagem de uma cerca, mas que se assombrar, se borrar um pouquinho, ela desaparece, né? Então me interessa pensar esses territórios que se desfazem.
Esse é o arame farpado que eu tinha falado lá no começo. Eu achei muito curiosa também a montagem, olhando essas linhas dos postes junto com essas outras linhas de arame farpado. Acho que também ao longo da exposição é muito interessante ver as relações entre os trabalhos, ver como cada poética é muito singular, mas ao mesmo tempo como tem muita conversa, né? Bom, e esse trabalho, acho que é isso também, eu tenho me interessado muito por essas imagens que se dissolvem. Acho que me interessa muito também ver como que vai estar no final, se alguém vai enfiar a mão, se alguém vai tentar limpar. Ou escrever, nunca se sabe se alguém vê com giz aqui. Então acho que também isso tem um lugar de uma transitoriedade que me interessa bastante. Acho que é isso. Lá no começo a gente tinha falado bastante sobre esse trabalho. Então, acho que é. Me agradecer porque pelo empenho que eu vi vocês tendo, é muito generoso, assim, fazer uma coisa para os outros também. Porque às vezes o artista quer fazer algo para si, para o seu nome, vocês abriram. Então eu agradeço, né, muito legal. Assim. E com primor de uma montagem que eu sei que vocês fizeram na raça, e eu acompanhei esse cuidado, então é um prazer fazer parte. Né? Me sinto muito lisonjeado. Eu sou Alberto do Viver Temo, eu sou uma pessoa muito preocupada com as questões ambientais. Normalmente eu faço mais trabalho sempre com material orgânico, mais bruto, né? E comecei há um tempo a trabalhar com fogo. Mas normalmente eu faço... Nunca pintei paisagem na minha vida, assim, essa foi a primeira. Sempre mais uma imagem de um animal. Assim. E aqui o que aconteceu foi que teve um incêndio aqui perto, né? No ano passado, chegou na beira de onde eu moro. Assim. E era uma época de muita queimada. Então me veio muito essa coisa de, poxa, representar a paisagem queimada com o próprio elemento que causa a queimada, que é o fogo. E com a terra queimada. Eu fui buscar a terra que queimou para fazer esse trabalho. Então ele é um trabalho de papel vegetal, com várias camadas, né? Então é o papel queimado com a terra que queimou. É meio que uma representação e uma apresentação, né? Você apresenta a coisa e representa ao mesmo tempo pela imagem. E foi muito doido, porque eu demoro muito para fazer. Normalmente eles saem muito rápido. Assim. Foi uma coisa que me surpreendeu um pouco. Saiu numa tacada. Assim. E daí esse trabalho já estava feito. E quando eu entrei nesse edital, eu também fiz uma proposta de fazer um trabalho novo. Para mim isso também é muito importante. Quando você vai participar de uma exposição, você se colocar lá, porque eu acho que é uma energia diferente. Né? Você pensa no espaço que você está. Daí eu vim ter aqui esse nicho e fiz essa... mas só uma coisa engraçada, esse trabalho foi exposto em São Paulo, mas aqui em Jundiaí, não sei se é água que a gente bebe, aí as pessoas viram muitas coisas aqui. Eu estou vendo um animal aqui, eu falei, mas eu não fiz, né? Eu estou vendo não sei o quê, aliás, seu pai, Marília, né? Seu pai, ele viu coisas que agora eu não posso deixar de ver, agora eu estou vendo. Mas é porque tem um pouco isso, né? O que é controlado e o que não é controlado. O que a gente controla, e quando entra o fogo, você não controla mais, né? O fogo é uma força. Assim. Muitas vezes tem trabalhos que eu perco por causa disso. E aí incinera tudo. Esse foi feito para cá mesmo, né? Para essa exposição. E aqui eu pensei mais especificamente no japi, assim, eu dei uma pesquisada em umas árvores do japim e alguns animais do japim. E aí eu fiz alguns animais e tem outros que as pessoas estão vendo que eu não fiz. Mas aqui, assim, aqui eu fiz um tamanduá colete, né, de colete, subindo aqui na árvore. Tem um tucano aqui em cima, né, não sei se dá para ver. Um teiu aqui embaixo, que é um lagarto, né? E na verdade isso vai sendo queimado, mas eu descobri, né, o Sinésio, né? O Sinésio achou um tatu aqui, eu falei, mas que não fiz, mas está, né? Que agora já não sei onde está, mas enfim. Porque aí vão surgindo essas formas como nas nuvens, né, como alguém falou.
Mas sempre tem uma intenção e tem o acaso, né? A criação é muito isso, é o que você faz, o que você quer, o que resulta do teu embate com o material. Quando a gente está falando de fogo, então é um material mais incontrolável, né? Para o bem e para o mal, mas tem essas... Eu sempre quero uma coisa que também seja meio destruída, porque ele estava falando, né? Aqui a gente vê muito disso, assim, são os problemas que a gente tem. E problemas de apropriação de terra, de fragmentação. No meu caso, eu sempre penso muito no território natural, né? O que é o território do animal. A gente pensa numa guerra, pensa nas perdas humanas, a gente nunca pensa nos animais que morrem, mas são um número muito maior. Né? Então, a minha defesa é sempre essa. Eu acho que vai ter uma visita também para pessoas que, né, que não enxergam. E aí é interessante poder... Aliás, tem cheiro também, né? Minha casa cheira isso. Aqui são 3 papéis vegetais colados e tem... o queimado isso. Tem uma coisa que, assim, o papel vegetal, eu descubro muita coisa fazendo. Tem um outro trabalho que eu fiz com fogo, que parece... Um papel laminado parece metal, as pessoas acham que é metal. A gente descobre na hora que faz. O vegetal ele fica branco antes de ficar. Então, às vezes, dá para queimar e usar o verso. Então, aqui tem os estágios, né? Mais queimado, menos queimado, até você vazar uma matéria. Daniela de Moraes. Primeiro, agradecer, né, você, Marília, enfim, né, esse trio que tem muita gente que não pensa. Mas, enfim, por essa oportunidade, pela reabertura da galeria, que é um espaço incrível, e aí a gente tem poucos espaços, né? Então esse espaço é um espaço que a gente deve ocupar. E agradecer vocês por compartilhar esse digital. Enfim, o meu suporte, ele é a fotografia. Eu trabalho com fotografia expandida, né? A fotografia um pouco além do tradicional, né? Daquela fotografia direta, mas das questões que a imagem fotográfica nos traz. Então, esse trabalho aqui ele começou em 2019. Eu fiz essa série através de imagens de satélite, né, especificamente imagens do Google. Né, eu fiz uma programação de imagens, trazendo à tona a questão do território e das ocupações aqui no estado de São Paulo, especificamente no litoral norte do estado. Então eu fiz prints de tela dos grandes condomínios que eles avançam, né, nessa mata, que é a Mata Atlântica, que é a mata original. Eu trouxe algumas questões e comecei a brincar com essas imagens. Então saiu dali uma primeira série que chamou Paisagem Descobertas. Depois, ano passado, inclusive num desses condomínios que a gente estava passando férias, e após aqueles desastres de desmoronamento que aconteceu em 2023 e 2024, eu comecei a ver que tinham todas as fotos que eu tirava, fotos de férias, apareciam uma parte desmoronada, né, nessa paisagem. Então, de fundo, uma parte desmoronada. Aí eu fui retomar essas imagens e, por essas imagens de satélite, eu vi que tinham muitas imagens desmoronadas. Então, eu retomei esse trabalho lá e comecei a fazer interferências sobre essa imagem e sobre esse skyline, que é esse desenho aqui, né, esse perfil da vista de planta. Quando a gente coloca essa vista de frente, dá a ideia de como se fosse uma metrópole, né, como se fosse uma cidade. Então, as cidades invadindo, né, os territórios nativos e as florestas. Então, trazer essa questão para a gente pensar, né, nos territórios e quando a gente interfere nesse território, o que estamos buscando com isso? Né? Então, essa questão. Aí eu coloquei no meu Insta mais fotos. Esse trabalho tem uma série grande, eu mandei poucas imagens para cá, mas quem quiser ver, eu coloquei no Insta Dani_D_Moraes. Aí vocês podem ver mais imagens lá. Acho que é isso.
Roberto Hipólito, agradecer a Marília, a Alexandra também por estar aqui compartilhando com vocês essa exposição, a produção do pessoal. Muito importante, eu acho, para ressaltar essas questões que são bem incisivas. O que a gente vê de especulação imobiliária acontecendo não só na cidade de São Paulo, mas em diversos lugares pelo Brasil, pelo mundo. E o meu trabalho ele surge a partir dessa observação, né, do apagamento do espaço urbano. E aí eu tenho que trazer isso para a gente refletir um pouco o que está acontecendo nesse momento. Aqui tem 2 séries em momentos distintos. Né? Eu comecei a fazer na pandemia, que chama Rupturas. A gente estava num momento de restrição, né, de circulação pela cidade, mas ao mesmo tempo estava acontecendo um monte de demolição pela cidade. Incorporadores começaram a comprar muitos bairros, demolir muitas vilas, e ao mesmo tempo muitas pessoas acabaram sendo despejadas, e ao mesmo tempo todos nós passamos por diversos conflitos internos nas residências, com nós mesmos. Então esse trabalho ele surge dessas questões todas que estavam atravessando a gente. E aí também existia a questão política muito presente por conta do desgoverno do Bolsonaro, e que levou à morte de muitas pessoas, né, milhares de pessoas. E isso também foi um reflexo dentro dessa produção. E nessa outra série, é um desdobramento dessa, e acabo coletando de caçambas que eu vou vendo pela rua. O trabalho todo surge desse caminhar pela cidade. São vários lugares, não só de São Paulo, são todos os lugares por onde eu circulo e observo essa transformação da cidade, que é muito abrupta. Né? Então, faço registro e depois eu vou trabalhando as composições. E aí eu também resolvi explorar para além da tela, né, da pintura tradicional, né, e aproveitar desse material que é um material que é descartado. Também, por conta dessas inúmeras construções, acaba sendo um material em grande quantidade desperdiçado. Então, tento, de certa forma, trazer esse material para um outro lugar. Também ressaltando esses lugares que foram destruídos. Então, são imagens do que sobram do que já foi. Né? É isso. Boa tarde a todos. Agradecer pelo espaço, pelas pessoas que estão aqui ocupando. Eu sou a Beatriz Pastorino Nogueira, Bea, muito conhecida como Bea na Madeira, porque eu já faço um trabalho dentro dessa estética com madeira. Porém, eu estou presente hoje com uma fotografia que ela foi feita por volta de 2016. É a Casa Rosa, que fica aqui nessa rua. Já é uma casa antiga, tem um baita histórico. E quando eu fiz esse registro, eu sempre penso nessa nova manualidade, tipo, além da fotografia digital, como que eu posso trazer técnica, mais estrutura tátil, sei lá. E aí eu acabei fazendo no ano passado uma oficina de goma bicromatada, que é uma técnica de processo artesanal de fotografia que faz essa revelação. E aí essa imagem, né, que são 2 pessoas curiosas, por isso que chama Curiosa Casa Rosa, nesse caso em goma. E aí tem uma brincadeira também em goma, tem muita gente que chama goma casa. São pessoas curiosas sobre o que tem lá, né? Enfim,
E até hoje, o que tem lá, eu não sei, eu não entro. Não pode entrar, tá fechado. E aí a não moldura é essa destruição, ruína, delicadeza, ruína, esfregada na ruína. Eu acho que é isso. Eu já estou atuando. Eu gosto de me conectar com o olhar com as pessoas. Por isso que eu gosto de olhar as pessoas. Boa tarde. Eu queria agradecer muito Marília, vocês maravilhosa, e a gente se conhece há um tempo. E estar aqui para mim é muito especial. Pela relação de amizade, mas também esse lugar é um lugar muito especial. Pela história e pelas relações afetivas que a gente tem com esse espaço, porque esse espaço, ele pode parecer um pouco singelo, mas nada disso. Ele é muito, muito específico. Além de ter sido desenhado pela Lina Bubatti, né? Todo mundo sabe dessa história. Mas quem não sabe, esse projeto é da Lina Bubatti, que, para quem também não sabe, desenhou o máximo. Então, assim, ele tem um charme, ele tem uma especialidade, mas ele também tem uma importância política para nós, artistas aqui da cidade. E isso é importante. Para a gente, enquanto se expressar para um outro mundo, que não é esse mundo que está ali da porta para fora, é o mundo da arte, da invenção, da gente construir outra história para a gente viver. E isso é tão necessário, muito necessário. E assim, agora eu falo esse trabalho é de 2025, esse trabalho é de 2024, mas é de 2025, esses dois trabalhos. E na verdade eu sou uma artista que vem da escultura, da performance e também de artes digitais, né? Faço parte de uma linha de pesquisa de arte e tecnologia. Mas também sou uma poetisa, eu também escrevo. Então, por isso que eu quis trazer nesse lugar especial, nesse espaço-tempo especial que a gente está vivendo hoje, quis trazer um trabalho que eu nunca levei para fora do ateliê, que é esse trabalho. Mostrar a parte poética, a minha parte escrita, que eu nunca tinha me revelado, nunca tinha exposto. Então, eu trouxe esse trabalho, então ele tem essa importância, pelo menos para mim. E aí, eu vim morar assim, só para contar a história um pouco desse trabalho. Eu morei em Jundiaí em 2011. Isso já vai fazer uns 15 anos. E quando eu vim, então, a minha vida sempre foi de itinerância. Então, eu sempre estava viajando, morando em várias partes. Então, o tema paisagens envolventes tem tudo a ver comigo, porque é o trem, esse trabalho chama estação. Eu dentro do trem, eu sempre fiz esses registros, quem pega trem aqui sabe, que é uma viagem de paisagens moventes. É lindo. Então, e é uma viagem bonita, né? Quem não fez a viagem fácil. E eu sempre vim de São Paulo, porque eu estudava em São Paulo, vinha pra cá e tal, aquela coisa. E eu fiz esses registros. E esse trabalho, ele está externalizado dessa forma, esse suporte de rotina, as rendas. Esse é o meu bairro, o bairro que eu moro, desde que eu moro aqui. E aí, essas imagens, elas são sobreposições. Quando eu vim morar aqui, eu sempre fui registrando, sabe? Sempre fui registrando, tenho um banco de dados. Mas essas ruas eu fiz sobreposições entre o passado, de 2011, então aqui é o bairro de São João, onde eu moro. E aí eu peguei imagens atuais, de 2025, e fiz essas sobreposições de imagens, né? Fiz essas coisas. Dos mesmos pontos, que são as ruas que eu sempre circulo no bairro. E aqui eu falei para algumas pessoas, é o restaurante, é a imagem, é o campo visual de onde eu estou sentada almoçando todos os dias.
E aí tem agora a parte onde a parte escrita, as colagens, a poesia que acontece é uma coisa concreta, uma poesia visual, porque essas leituras a gente pensa sempre em fazer as leituras de cima para baixo, da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita, mas a gente pode pensar que a escultura, ou a pintura, ou as artes visuais, ou a música, ela também pode ser lida, ou absorvida, ou sentida de outras, não precisa ser linear, ela pode ser rizomática. Então, essa é a história desse trabalho. E aí tem a ver, muitas pessoas perguntaram para mim, cadê a folha de depilação? Porque, assim, no final das contas, toda essa história é para falar do meu universo. Eu sou mulher, eu sou artista, eu sou mãe, eu sou poetisa, eu faço um monte de coisa, mas é sempre o universo da mulher, esse é o meu olhar. Eu sou essa mulher que tem as rendas, que costura e que expressa desse jeito. Então, esse é o meu jeito e essa é a história. É isso. Então, como eu sou uma pessoa da escultura e trabalho com esculturas que elas são táteis, elas são cinéticas, elas não são visuais, elas não têm uma visualidade, elas são abstratas, né? Elas não têm uma representação. E aí, é por isso que é uma aventura para mim trabalhar com imagem, porque é uma representação. Eu não trabalho com representação, eu trabalho com arte abstrata. Mas assim, e esse trabalho eu quis aquele desafio, sabe? Quando você acha que você é péssima, eu sempre acho que eu sou uma péssima fotógrafa. Dani, cadê a Dani? Esse é fantástica fotógrafa. Marília, cadê a Marília? Fantástica fotógrafa, não me comparo nem aos pés, eu não sou fotógrafa. Mas aí ele tá, né? Como eu tenho gente, eu vou fazer o quê? Eu preciso fazer uma fotografia diferente. Essa série é de 2024. Qual é a solução para você trazer para o mundo, para uma exposição? Qual é o suporte que eu vou usar? Isso é os artistas que eu mais falo. Qual é o suporte que eu uso? Qual é a escolha? Qual é a escolha do suporte? Porque o suporte, assim, a obra do Beto, a obra é o suporte, mas neste caso não. O suporte acontece junto com as escolhas poéticas, a imagem, o tecido voal, a película de vinil, que forma a profundidade, que você tem sobreposições também de imagens, que você tem a intenção de ter que trazer um movimento para a imagem, porque é uma sensação de trem movimenta, aí o tecido vem, então tem toda essa conexão de elementos da percepção. Sempre isso, a minha pesquisa é da percepção. Então, a percepção da paisagem, visual, a percepção áptica, a percepção auditiva e principalmente a percepção tátil, né? Por conta da escultura, é isso. Mas é esse o trabalho. Lívia, posso fazer uma pergunta? Claro. Essa coisa aqui em cima É um suporte de cortina. de cortina, né? Muitos trabalhos meus de escultura, eu uso sempre suporte de cortina. É que eu faço, na escultura eu faço cortinas desfiadas. E aí eu trouxe o suporte do elemento feminino. Eu costuro, eu faço todas as costuras também. Eu tenho esse negócio do acabamento, eu faço as costuras. Então, essa questão técnica da costura é a minha pesquisa trazendo essa relação real, né? Não é uma ficção, é uma relação real, visceral, meu, com a materialidade que me atinge. Então, eu também trabalho, só que nas esculturas eu trabalho com um elemento precário. Eu trabalho da caçamba, eu trabalho da coleta, eu trabalho da desestabilidade. Então, isso é de depilação. É que eu acho que
recorto, né? As rendas, só que nunca, eu tenho uma coisa, assim, eu faço milhares de rendas, eu nunca reproduzo da mesma forma, uma única forma. Então, cada recorte, ele é feito às cegas, eu não faço um planejamento de desenhos, ele vai acontecendo conforme eu vou recortando. E aí, quando eu abro o desenho, tem uma forma de dobragem, são dobras, né? Esses processos de renda são espelhamentos de dobras. Você recorta, você abre, você tem uma renda. E é incrível. E cada renda que eu sempre abro é sempre uma surpresa. É isso. A vida acontece ali. A criação acontece ali. É por isso que eu amo a arte. Porque assim, o pincel escolhe. Aconteceu. Esse processo de imagem Aqui eu fiz uma transferência térmica. Eu imprimi a imagem e fiz a transferência térmica. Esse daqui é uma entretela de bolsas que eu também costuro bolsas, então eu uso muito essa picura para deixar a bolsa mais estruturada. Obrigado. Olá, boa tarde. Meu nome é Carol e é muito legal estar aqui com vocês nessa exposição. Eu achei uma exposição muito interessante porque ela tem uma questão muito envolvida com a pesquisa, assim. Eu acho que a pesquisa para a produção artística ela é algo que além dos temas também unem as práticas dos tipos de produção que a gente tem aqui, né? E aí eu acho que isso é uma coisa que surge muito também nessa questão da paisagem, né? Quando a gente caminha, quando a gente está no percurso, o que chama a nossa atenção, como que a gente vai trabalhando esse olhar para os interesses, né? Porque no fim a pesquisa, ela pessoalmente se torna um conjunto de interesses que a gente vai elaborando e chegando em soluções, assim. Então a gente entende às vezes que muitos dos trabalhos partem de uma mesma questão e se desenvolvem dentro dos seus próprios, das camadas que cada artista consegue trazer, né? E que afeta eles, né? E nesse sentido o meu trabalho ele também é um trabalho que parte do caminhar e a partir desse caminhar a coleta, e aqui me interessa então questões também envolvendo a construção dessa paisagem, como a gente habita ela. Aqui a gente tem duas séries, essa aqui ela se chama Vende-se, que ela parte então de placas de vende-se de especulação imobiliária, e essa daqui ela se chama Em Manutenção, que já são mais placas de construções públicas. E aí são dois trabalhos que eles partem de uma questão muito semelhante, que é justamente esse estado de suspensão da ação na paisagem, né? Como se a ação humana suprimisse a vegetação da paisagem, só que essa mesma supressão pela incapacidade dela de gestão, né, da gestão pública ou de uma gestão particular, ela se torna abandonada, e ao ser abandonada, ao ser impedido que as pessoas ultrapassem então também alguns limites de fronteira, esse lugar se torna retomado pela própria paisagem que um dia ocupou ela, né? Então esse trabalho ele tem uma coisa desse interesse site específico, então da coleta da placa e da coleta da paisagem onde essa placa estava, assim, como se esse trabalho pudesse, num segundo momento, voltar para o próprio local onde ele estava e ocupar essa paisagem, né? Então essa série Vende-se, ela também é uma série metodológica, me interessa mais a forma de produzir e os distintos resultados que ela pode chegar nesse lugar, assim, também quase instalativo, de um tamanho real. E esse trabalho aqui, ele também vai nessa mesma lógica, só que já numa outra escala. E esse trabalho especificamente aqui, ele também tem uma outra camada, que é sobre a paisagem que eu estava trabalhando. Assim. Essa placa e essa paisagem, ela é do Instituto de Artes da Unicamp. Eu me formei lá nos últimos anos. E lá a gente tem uma situação que existe um teatro abandonado, que ele foi feito para ser as aulas dos alunos, só que ele está incompleto devido a um embargo que houve uma inundação interna. Assim. E aí esse embargo já está lá há quase uns 10 anos, e justamente pelo embargo desse espaço que devia ser de cultura, se restabelece esse ecossistema dessa natureza que vai crescendo lá dentro.
E aí durante cerca de 5 anos eu fui fazendo diversos trabalhos envolvendo a construção e a reconstrução desse ecossistema, com plantios de plantas. Teve um trabalho que eu coloquei feijão, que se chamava fixação de nitrogênio, que o meu interesse era então tornar aquela terra mais fértil para a produção da natureza que retomou sua paisagem. E aí, esse outro trabalho aqui, como vocês podem ver, tem uma outra estrutura de fundo da paisagem, que foi uma outra intervenção que eu fiz lá, que ele se chamava refúgio. Ele era como que uma cabana que se estruturava dentro dessa paisagem, de um mundo por vir. E aí, a minha proposta, então, era registrar esse local, assim. Essa planta aqui, se eu não me engano, chamava Urubu, posso estar enganado, mas eu sei que ela tem essa situação de ser uma planta de abertura e de retomada de paisagens. Né? Ela cresce muito rápido, muito grande e consegue potencializar também o crescimento de outras. Assim. Então esse é um trabalho que ele sempre se interessa por encontrar esses espaços, essa dilatação, assim, sabe? Quase como se fosse algo, talvez, de um mundo por vir, só que acessível no hoje, assim, né? Como essa construção da paisagem ela vai se dando também de uma forma orgânica e isso vai abrindo tempos do espaço, né? Como se fosse possível, então, em determinado espaço está se vivendo um outro tempo, esse tempo da retomada da paisagem, assim, e que acaba sendo criado justamente, então, por essa inação, né? Por esse impedimento, assim. Como se fossem camadas de uma competição, de uma batalha, onde em cada momento um desses agentes se posiciona. Assim. O homem ou a natureza? O homem ou a natureza, exatamente, porque é como se a ação humana tirasse a natureza daquele local, só que aí a ação da natureza meio que impede que a ação humana continue, e aí a própria ação humana embarga e fala, não vamos mais entrar aqui, está proibido a ação. E aí, então no filme meu trabalho ele também envolve bastante esse lugar de encontrar ruínas embargadas, e um trabalho que ele surge do que o espaço pede, assim, dessa questão também que eu acho que é parte da pesquisa dessa exposição, assim, é muito o que o espaço pede que surja como trabalho, assim, né? Pensando nesse site específico, pensando na pesquisa, então, para não ficar assim sem critérios, assim, tipo, estou andando, uma coisa meio flanando e vendo se o mundo é belo, assim, né? Então tem mais algo sobre o que realmente importa, e isso como método de criação, assim, né? Como algo que permite a escolha, para não ser aleatório, assim. Deixa eu só te... Como é que você vai falar? Por que você resolveu ficar em preto e branco e não... Então, essa questão do material, ela vem muito por uma escolha também técnica, assim, porque eu queria trabalhar com tinta de parede. Então, tipo, como era uma questão da construção civil, da paisagem, para mim fazia sentido a tinta de parede como material, quase como se fosse uma coisa que eu também coletasse desse local. Claro que a tinta não dá para usar a tinta seca, né? Mas ela veio nesse intuito também de uma camada da materialidade, porque também para mim eu sou um pouco mais da escultura, assim. Então, mesmo sendo um trabalho bidimensional, ele é um trabalho de escultura, assim. A produção, essa coisa da coleta e do registro, ela vem da materialidade, né? Então, é um trabalho de materialidade mais do que de representação da paisagem. Por isso também eu queria um tamanho real, uma coisa que, tipo, não fosse cenográfico ou representativo, mas trouxesse uma coisa do registro, da experiência e da materialidade também nessa ideia do registro, assim. Desculpa, Caio, por favor. Não, eu só ia perguntar, eu não entendi quando você falou. Você ajuda a natureza plantando alguma coisa e faz com que ela reverbere mais? Sim, parte desse trabalho aqui, que ele é um trabalho maior sobre esse teatro, sobre o Teatro Laboratório da Unicamp, era essa ação então de construção de ecossistemas, assim. E aí um dos trabalhos que eu fiz lá, justamente porque a situação que a gente tinha lá foi que o teatro ele é inundado. Foi feito perto de um lago, então a área de várzea do lençol freático está dentro da estrutura, assim, né? E aí esse trabalho foi fazer essa cabana e eu coloquei 3 peixes vermelhos nesse lago.
E aí eu plantei outras coisas e depois voltei um outro dia e tinha cerca de 150, 200 peixes, várias gerações. E aí essa reconstrução do ecossistema, assim. Até que um momento alguém da produção lá, a técnica, foi, tirou todo o peixe, matou tudo, secou as plantas e voltou, assim, né? Porque essa era uma dos incômodos do trabalho, assim, né? Por exemplo, se era mais importante a manutenção e a coexistência de um ecossistema ou a reestruturação de um objeto de cultura como um teatro, como algo que tem aulas, que é formador da cultura e toda a importância disso, ou a manter aquele ecossistema, talvez aqueles peixes que possam, sei lá, ter voltado a ser selvagem, criado uma cor específica, sabe? Uma coisa de como esse ecossistema que se estabelece nesse espaço, ele pode se estruturar, assim. Como é possível, né? Como é possível a gente como uma ação catalítica. Me interessa essa ação tipo, de tornar com que algo aconteça. Assim. Corrente, você usou pincel ou fusca? Ah, não, é tinta de parede, tinta acrílica, branca, e eu na verdade uso uma bisnaga de cola, tipo cola 3D, assim. Por causa que esse material ele não adeia, você passa o pincel e fica borrado. Então eu meio que preciso depositar a tinta e deixar secar e aí ela fixa, assim. Então é mais um trabalho de desenho, às vezes, do que de pintura, necessariamente. É uma linguagem gráfica, né? É que parece que é pintura porque é tela, assim, né? Mas... O gráfico ficou, você entregou o seu corpo nesse trabalho? Ah, é um trabalho grande, você tem que ter uma movimentação, assim, também. Os materiais... Desculpa, pode... Os materiais em geral, você se apropria de... Eles estão para descarte? Ou você vai lá e... Isso é um ponto polêmico, assim. Se for intervenção, eu vou achar também interessante. Então, não, eu acho que chega um momento, assim, depois que a placa foi colocada, assim, que ela já não é mais de ninguém. Então eu já perguntei, assim, tipo, para pessoas que estavam trabalhando, o que vocês vão fazer com essa placa? Ela vai ficar aí? E eles falam assim, tipo, alguém vai tirar. Alguém vai tirar. Alguém tirou. Alguém tirou. Então tem algumas assim, geralmente eu pego escondido e tipo, finge que não viu, assim. Legal. Mas também tem esses dois pontos, né? Essa daqui que ela já é uma coisa mais particular, digamos assim, porque essa coisa da especulação imobiliária, ela geralmente, assim, é aquelas casas que tem 50, não tá vendida ali, ninguém vai querer, eu tento pegar duas ali só pra também não dar tanto problema pra todo mundo, assim. Dá pra dizer que tem patrocínio público e patrocínio privado. Exatamente, financiamento. Mas esse daqui também é um trabalho que eu gostaria de fazer com o de metal, assim. Esse daqui também tem o de lona, mas é que o de metal você já tem que ter ali mais uma estrutura, assim. Só que esse trabalho principalmente de invasão e de apropriação, assim, ele é um trabalho muito que ninguém vai te questionar, sabe? Se você for lá, tiver de coletinho amarelo, assim, for lá, coloca o chapéuzinho da produção, ninguém vai questionar quem é você, assim, sabe? Então é uma coisa que tá um pouco nesse lugar de uma gestão pública, sabe? Tipo, de quem que é, né, de que setor da estrutura que vai tirar no final. E aí às vezes o negócio tá, tipo, tem placa de 2018, que tá lá em 2023, ainda ninguém tirou, então tá lá, né? Da paisagem, né? E eu acho que esse trabalho também tem essa coisa de tipo como essas placas ocupam a paisagem, assim, né? E aí como que ela, de certa forma, tampa a paisagem, retira a paisagem, constrói uma outra, desloca elas nesses interesses, assim. Muito obrigado. Eu sou Cecília Salandoni. Eu primeiro quero agradecer o Alexandre, Maria Scaraberti, há muitos anos já ajudei, o Anderson Ignacio, que não está aqui, e por essa oportunidade eu falo que eu caí de paraquedas, porque eu sou professora de desenho e pintura, e assim, eu fico presa lá no ateliê, né, e quase não vejo tanta arte, e aí quando eu vejo, eu fico assim... Vocês, pelo amor de Deus, vocês são muito bons. Vem com um conceito que deixa a gente assim, muito orgulhosa de estar participando. Olha, parabéns para vocês.
Parabéns. O meu trabalho ele foi de 2022 e quando a Marília comentou sobre a exposição e fez o edital, que a gente pudesse concorrer, eu achei que esse trabalho ele tinha alguma coisa a ver, porque é paisagem movente, né? E ele foi feito, porque o meu trabalho ele tem duas características. Uma é aquela, ela falou para mim, nossa, Cecília, mas o trabalho é tão colorido, é figurativo, porque eu tenho duas vertentes. Uma é urbana e a outra é o colorido e o figurativo. Nesse urbano, eu comecei com a questão urbana quando eu trabalhava com aquarela. Até tem um prêmio aquisitivo de umas aquarelas ingênuas que foi lá no Salo, né? Eu tenho esse prêmio pela essa parte mais urbana. Eu gosto de trabalhar muito rápido, porque como eu sou professora e eu não tenho esse tempo de estudo que vocês têm, então eu vou e faço aquilo que me vem assim, naquele momento, né? Aquela intuição. E depois eu passei a fazer esse trabalho também na monotipia. Então eu fazia impressão na monotipia, no vidro, trabalhava com a borracha e imprimia no papel. Então ficou um trabalho assim bem de técnica de impulso. Aí eu passei para a tela, mas não é um trabalho ainda que está em desenvolvimento, mas eu gosto também de trabalhar dessa mesma forma. E esse aqui, é um trabalho monocromático, onde eu trabalho com uma cor só, né, que é monocromático, e eu vou trabalhando essa técnica de impulso, que é de movimento, né? E aí vai surgindo, nem eu sei o que vai acontecer, ela vai surgindo, não sei se um pouco do que vem do meu subconsciente, enfim. E aí eu vou vendo as texturas, e eu não quero nada muito simétrico, né? Então eu vou enxergando as profundidades, onde tem mais luz, e vai acontecendo até aparecer a figura. Além disso, por ser a paisagem movente, também significa que, por exemplo, hoje ela está assim, amanhã a gente não sabe. As pessoas que vão morar, se vai estar lá, se vai acontecer um problema climático, que aquilo tudo vai desabar. Então é uma maneira também de ser vista de uma forma que não será eterna, né? Então é uma paisagem movente nesses dois aspectos. É isso, né? Queria agradecer a Maria. Bom, isso aqui é uma foto, evidentemente isso aqui é um registro de uma ação do site específico que a gente fez aqui na cidade e que é inspirado numa outra ação que ela fez há 2 anos. Ela já usava isso, essa mesma ideia, e ela colocou uma cultura urbana, era essa ação na cidade. E também era uma provocação evidente, não está acontecendo aqui ou em São Paulo, em todos os outros lugares. E aí ela pega essas glébas que estão sendo usadas para mínima especulação imobiliária. Plantio de outdoor. E aí fazem plantio de outdoor para ver se conseguem subir o valor do terreno e aí... E a lógica do plantio do outdoor é muito curiosa, porque você planta, se o Carol queria criar peixe no terreno da Unicamp, nesses terrenos o que dá é outdoor mesmo. E aí eles ficam alugando isso e giram conseguirem plantar edifícios de grandes condomínios, essa coisa toda. E aí dessa vez, e sempre a ideia de fazer essas instalações, a gente não pode pagar por isso. O objetivo é não pagar por isso. Então você tem que chegar de alguma maneira, você tem que colocar. Você ocupa o espaço sem pagar. Agora você não pode chegar lá e colocar porque tem que existir. Então existe uma negociação com o capitalista. Aí você tem chavecos que você usa de várias maneiras. E aí, na hora que você fala isso, você fala, é pra cultura? Aí você fala sim, da sua óbvio. Então você fala, não. Aí você usa, mas por que é? Ah, você é professora também? Sim, é uma ação educativa. Não deixa de ser. Isso no meio da cidade é uma ação educativa. E aí eles falam, tá, para educação, e daí é uma coisa mais nobre para eles, então assim eles aceitam. Então, por isso, a gente consegue fazer uma intervenção sem que eles percebam e você vai minimamente hackeando o sistema. E o centro da cidade é isso. O anúncio dura um tempo em que é quase uma propaganda da Jequiti, do SBT. Vai durar aquele segundo entre a negociação do comercial, então a gente não sabe se vai durar um dia, uma semana,
A gente teve uma grande sorte de que essa ação durou um mês. Então, mas foi sorte. Podia ter durado 2 dias, assim. Monocultura Genial. É, uma provocação que uma fica semana. E o trabalho monocultura urbana, o título era Dessa Terra se plantando tudo dá. Então, o que a gente fez foi, a partir da ideia desse projeto, que era pensar essa paisagem, pegar o título do trabalho, que dá uma outra sugestão. Pegar uma gleba e dar essa. Você pode fazer o que você quiser aqui, agora você vai fazer o quê? Para botar esses caminhões de logística, ou vai plantar um monte de edifícios, esses condomínios todos, ou a gente vai plantar o que o Carol estava fazendo ali, vamos tornar isso aqui reflorestar isso aqui, o que ele vai fazer aqui, estava tudo queimado, e eles vão queimando, né? Porque daí a natureza começa a subir, em vez deles capinarem, assim, é mais barato queimar, e às vezes queima e vira o que virou a obra do Beto. Vai queimando no espaço, às vezes isso aqui é mais controlado, mas tem lugares que descontrola, quanto mais seco está, ele vai descontrolando, tudo vai queimando, e vamos construindo outras, vamos destruindo outras paisagens. Monocultura é muito explícito, né? Era uma monocultura urbana, pronto, né? Aqui a gente, como também era quase um mote da exposição e do projeto, a ideia era trazer essa outra sugestão que não é exatamente, que é uma afirmação nessa terra se plantando tudo dá, mas ao mesmo tempo também vira uma pergunta, que é alguma coisa que está no nosso texto, né? A gente planta o que a gente colhe. Se a terra é fértil, o que é que a gente está plantando? Né? Essa era a grande pergunta do projeto. E aí, isso ficou ali. Eu lembro que alguém falou assim, que viu, mas eu não tenho nada plantado. Fala pra essa palavra. Então. Pois é. E a gente abriu, né? A minha foto era uma coisa chapada, de frente. A gente até achava que era inteligência artificial, que eu não tinha feito. Para mim era uma loucura naquela época, agora eu entendo. Mas aí, agora a gente discutiu e a gente abriu a foto, né? A gente fez uma foto que tem essa outra camada, tem o arame farpado da Marina, tem o caminhão de logística passando lá atrás, né? A gente tem essa... A vida acontecendo na cidade, aqui tem uma mata ainda minimamente preservada atrás, aqui essas queimadas que tem coberto, e a gente colocou o título de Paisagens Moventes, que era uma chamada para a exposição, assim, ainda que ninguém soubesse da existência dela, né? Basicamente é isso. Mas não é. Era um pouco diferente, mas isso é o que se compreendeu da... Mas de qualquer modo você podia realmente fazer qualquer coisa que a poderia dar, que era uma terra muito fértil. E a gente foi, né, plantando destruição, a gente vem plantando destruição há muito tempo. E é engraçado, porque a nossa chamada era sobre isso, né? E a hora que a gente se deparou com os trabalhos, os últimos que estão aqui, que a gente infelizmente não conseguiu selecionar, a gente percebe um clima que não é dos mais felizes, né? Com a exceção talvez do trabalho da Lima, que traz uma poesia de um lugar assim delicado e de um lugar amoroso no espaço, o que a gente vê aqui é um clima um pouco complicado, né? Assim, e eu acho que essa exposição talvez venha até para talvez não, né? Vem pra olhar para isso, né? Caramba, né? Olha o que a gente está falando, olha o que a gente está fazendo, né? É o real. É o real, como é que a gente muda isso? Eu acho que é a grande pergunta. A gente quer colher o que a gente está plantando. Né? E tanto dessa coisa que o Carol estava falando, dessa apropriação do público para o privado ou do privado para o público. Né? E estava falando ali, ele acabou fazendo uma apropriação de uma coisa pseudo-pública, e a gente aqui faz uma apropriação do privado, do público, ou provocando, e essas tentativas de minimamente encontrando brecha no sistema, encontrando maneiras de sobreviver, de provocar, de tentar cultivar coisas, ou colocar sementes que eliminam as coisas. Eles vão curando,